Fala, peregrino e forasteiro! Meu nome é Elison Oliveira e eu sou o responsável pelas mensagens aqui no canal TV Em Verdade Vos Digo. E eu peço, por favor, que você esteja deixando o seu like, compartilhando as nossas mensagens, divulgando o nosso canal para que outras pessoas também venham conhecer a verdade, possam ser esclarecidas, abandonar os erros, as heresias que por tradição receberam aí dos pregadores antepassados e também protegê-las de serem, como eu posso dizer, contaminadas pelas mensagens distorcidas dos falsos profetas atuais. Beleza? Então, o assunto a ser tratado hoje é o dom de línguas. Será que o Espírito Santo, ao vir sobre as pessoas, as leva a falar uma língua sobrenatural dos anjos, por exemplo, ou as leva a falar em outro idioma com a necessidade da propagação do Evangelho em outras nações? Vejamos o que a Bíblia diz a este respeito. E vamos começar com Cristo falando sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, especificamente no versículo de número 17. Diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ok? Vou me ater somente ao versículo de número 17. Bom, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em grego, existem duas palavras para novo e nova. Ok? Duas palavras. Uma delas é kainos, que significa um novo ou nova, que já existe, pré-existente. Ok? No caso aqui, uma língua já existente, que os apóstolos não falavam, não dominavam, uma língua estrangeira. Literalmente, Cristo estava dizendo que os apóstolos receberiam o dom para levar o nome dele a outras nações, falando em suas línguas. Ou seja, o apóstolo que não falava em grego pregaria aos gregos no idioma dos gregos. Ele falaria a língua dos gregos. O dom de línguas viria, né, e o capacitaria a falar outro idioma e não uma língua sobrenatural ou de um anjo, uma língua ininteligível, ok? A outra palavra para novo e nova é neos, que não consta nesse texto. Nesse texto consta kainos. Neos diz respeito a algo novo que não existe, inédito, como se criasse uma língua, aquela língua em nenhuma parte do mundo ela fosse conhecida, podendo ser sobrenatural ou dos anjos. Eu já vou explicar essa questão de língua dos anjos e você vai ver que não tem nada a ver com o xarabalabacaias, ok? Outro ponto. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo de número 14. Nós leremos aí um dos textos tão polêmicos utilizados pelos pentecostais para afirmarem que o xarabalabacaia, ou a língua que eles chamam de dos anjos, ou uma língua sobrenatural, ela é do Espírito Santo. E eles usam muito esse texto para endossarem essa doutrina, este ensino. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo de número 2, ok? Diz o seguinte: Porque o que fala língua, veja bem, esse é um porquê de explicação, porque ele está trazendo a questão a ser
colocada aqui. Então, neste capítulo, Paulo vai tratar com a problemática, né, da questão da língua. Então, o problema aqui é a língua, a forma como ela estava sendo utilizada. Ok? Por isso tem o porquê. Porque o que fala língua estranha é acréscimo, que foi acrescido no sentido de dar entendimento de que era uma língua estrangeira, estranha ao que fala, mas que para outro poderia ser o seu idioma, ok? Só que eles interpretam esse estranho, que é um acréscimo dedutivo, que serve para orientar, como para causar confusão, dizendo que era uma língua estranha à humanidade. Veja bem, uma língua estranha a mim, ela é estrangeira. Uma língua estranha à humanidade, ela não é falada em nenhum outro país. Isso não tem nada a ver. Ou melhor dizendo, o texto não tem nada a ver com isso. O texto bate em cima de uma pessoa que, tendo o dom de língua ou imitando a fala de um estrangeiro, quando não sabia o que estava dizendo, ficava orando ou pregando, e o outro não entendia bolhufas. Então não servia para nada, não edificava a terceiros, somente a si mesmo. Ok? Então presta atenção. Porque o que fala língua estranha, no caso aqui estrangeira, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, de coisas ininteligíveis. Vamos entender melhor aqui. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. E esse não fala aos homens traz a ideia para aqueles que são pentecostais de que o indivíduo está falando em línguas com Deus e não com o irmão que está do lado. Só que Paulo vai mostrar que a utilização e a função da língua é justamente edificar quem está do lado. Se esse cara for um estrangeiro, ele vai ser edificado. Se esse cara for um incrédulo, eu posso pregar no idioma dele e ele vai ser salvo. Ok? Logo, essa língua, sem ter esta função, ela é totalmente inútil. E a língua estrangeira, não essa sobrenatural que dizem por aí, a língua dos anjos, enfim. Paulo está falando da língua verdadeira, da língua estrangeira. Porque o que fala língua estrangeira, estranha, não fala aos homens, no caso aqui os homens são seus ouvintes, senão a Deus, porque só Deus está interpretando, entendendo o que o indivíduo diz. Ele está falando outro idioma, ninguém ali fala aquele idioma, logo ninguém está sendo edificado. Para ele, tudo isso é dito como se fosse um mistério. E é o que diz, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, de coisas ininteligíveis ao seu público, aqueles que o rodeiam, o cercam. Beleza? Então, a língua só é útil se eu estiver num lugar onde tem pessoas ali que são árabes e eu começar a pregar em árabe. Ou num lugar cheio de americanos e eu começar a falar em inglês. Ou num lugar cheio de espanhóis e eu começar a falar em espanhol. Ou num lugar cheio de gregos e eu começar a pregar em grego. Senão, mesmo o dom verdadeiro não tem nenhuma utilidade para terceiros, senão para edificação pessoal apenas. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então é melhor que eu pregue de maneira a que todos entendam, no idioma de todos os que me cercam. O que fala língua estranha, estrangeira, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, é mais útil. Eu quero que todos vós faleis línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior ou mais útil do que o que fala língua estrangeira, a não ser que também
interprete, traduza, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, estrangeiras, que vos aproveitaria? Se vos não falasse por meio de revelação, ou seja, trazendo a interpretação, ou da sabedoria, ou da profecia, ou da doutrina. Qual seria a utilidade de um apóstolo como Paulo, cheio de sabedoria e entendimento provenientes de Deus, ir diante da igreja e pregar em outro idioma, numa língua estranha? Não era melhor ele ter a revelação do que ele estava dizendo e trazê-la para as pessoas? Enfim, da mesma sorte, da mesma maneira, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O que Paulo está dizendo? Assim como um instrumento, de acordo com o toque dele, você consegue conhecer a música, assim é a fala, assim é a língua. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, da compreensão de todos, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, à toa, inutilmente. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes, de idiomas no mundo, e nenhuma delas ou nenhum deles é sem significação, porque eles têm um sentido. Mas se eu ignorar o sentido do idioma, da voz, serei bárbaro, estrangeiro para aquele a quem falo. Por exemplo, digamos que eu tenho um amigo do meu lado e eu comece a falar em inglês e o cara não entenda absolutamente nada em inglês. Ainda que sendo da mesma nacionalidade, eu serei como se fosse um estrangeiro para ele. Ele não vai entender absolutamente nada do que eu estou dizendo. Deus vai entender, mas para ele tudo o que eu estou dizendo será um mistério. Mas se eu ignorar o sentido da voz, o idioma do outro, serei bárbaro, estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais, presta bem atenção, dons aqui é acréscimo dedutivo, a tradução correta seria assim. Assim também vós, como desejais ser espirituais, procurai sobejar. Neles também é acréscimo dedutivo e é uma heresia, então você tira fora. Procurai sobejar para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, no caso estrangeira, ore para que a possa interpretar. Por quê? Eu vou te explicar. Aqui Paulo estava falando para a igreja grega, a igreja de Coríntios, ok? E muitos dos coríntios, ao ouvirem os apóstolos orando em hebraico e aramaico, guardavam, memorizavam e em suas orações repetiam essas palavras sem sequer saber o significado delas. Ok? Então olha o que Paulo fala. Pelo que o que fala língua estrangeira, ore para que a possa interpretar ou traduzir. Porque o indivíduo ouvia os apóstolos orando em aramaico, em hebraico, e eles guardavam, memorizavam aquilo, mas não tinham a interpretação, a tradução. Então, nas suas orações ali públicas, eles ficavam repetindo aquelas palavras que eles achavam, ou até mesmo eram, que glorificavam a Deus, mas que eles não sabiam e muito menos o seu público. Porque se eu orar em língua estrangeira, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto ou infrutífero. Neste caso, se eu não sei o que eu estou dizendo.
E aqui Paulo está tratando justamente da língua mesmo, tá? De falar um outro idioma. Esse versículo de número 13 e 14 atende à questão do cara ouvir alguém em um outro idioma orando, glorificando ou cantando. Ele decora aquelas frases, aquelas palavras e depois fica repetidamente falando-as. É claro que ele se refere a imitar os apóstolos, a imitar os mensageiros judeus que vinham pregando em hebraico e aramaico. Eles julgavam que isso, que seriam mais espirituais por isso, né? Que é a questão que nós já estaremos vendo em 1 Coríntios capítulo 13. Abra comigo que eu vou te mostrar. Versículo de número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, anjo aqui entra no sentido de mensageiro da palavra. Nesse caso, um emissário de Israel, um emissário judeu. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não teria utilidade nenhuma eu falar no idioma de um anjo, de um pregador do evangelho enviado por Deus de Israel para a minha nação, pregando em hebraico e aramaico. Se eu não tivesse amor, não adiantaria de absolutamente nada. E eu vou provar para você que esse anjo aqui diz respeito a sacerdotes, a pregadores. Olha, Apocalipse, venha comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Poxa, Jesus pedindo para que o seu anjo pedisse ao apóstolo João para ele escrever para um anjo? Não tem sentido. Então o anjo aqui era o responsável pela igreja, o sacerdote, o apóstolo, pastor daquela igreja. Entenderam? Da mesma maneira em todas as outras cartas às 7 igrejas. Mas o mais interessante é que em Malaquias, vamos lá, Malaquias, capítulo de número 2, versículo 7, presta atenção. Porque os lábios do sacerdote guardarão a sabedoria, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos exércitos. É o mensageiro do Senhor dos exércitos. Logo, a palavra anjo tanto se refere a um ser celestial, quanto a um emissário, um enviado para pregar o evangelho. Neste caso, de 1 Coríntios 14, versículos 13 e 14, diz respeito justamente a pessoas que, ouvindo os apóstolos orarem ou pregarem, guardavam aquelas palavras em aramaico e hebraico, memorizavam, e depois, na congregação, no meio dos irmãos, começava a orar repetidamente aquelas palavras, como se ele soubesse o que estava dizendo. E dessa maneira, lógico, né, que glorificando a Deus num idioma mesmo que ele não sabia o que estava sendo dito, Deus ouvia e ele era edificado espiritualmente. Todavia a mente dele ficava infrutífera porque ele não tinha a interpretação, a tradução do que estava dizendo. Por isso que Paulo pede: orem para que você possa ter a interpretação, para que você possa traduzir, entender o que é dito, para que você possa edificar as pessoas. Não tem sentido de eu repetir um outro idioma se eu não sei o que eu estou dizendo, tá? E você viu aí como em 1 Coríntios capítulo 13, que é onde os crentes dizem, né? Tiraram dali a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, eu nada seria. Seria como metal que soa ou como sino que tine. Então não adianta, né, eu, por exemplo, falar o hebraico e aramaico, pregar nesses idiomas
orar nesses idiomas, sendo que os meus irmãos ao meu redor não são edificados? Não tenho interpretação, não tenho entendimento do que eu estou dizendo. Isso é falta de amor também, ok? Então, o anjo de 1 Coríntios 13, ele pode ser, né, o líder das igrejas, como Apocalipse 2:1 e as outras cartas, as outras igrejas também revelam, e Malaquias capítulo 2, versículo de número 7, deixa muito claro que o sacerdote, ele é o anjo do Senhor. Neste caso de 1 Coríntios 13, no versículo 1 especificamente, anjo ali diz respeito a mensageiros que pregavam a palavra aos homens, ou seja, um emissário judeu. O povo grego achava que um emissário judeu, ele era mais espiritual, que a sua língua era mais espiritual, então eles queriam falar naquele idioma, o aramaico ou o hebraico, porque eles julgavam que assim seriam mais espirituais. Mas na verdade, se o cara não tiver amor, isso não tem valia nenhuma, ok? Voltando para 1 Coríntios 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, ou seja, em um outro idioma, mas também orarei com entendimento, sabendo o que eu estou dizendo. Então eu posso orar em um outro idioma desde que eu saiba o que eu estou dizendo. Para isso, Paulo pede no versículo 13 que eu ore para que eu interprete, certo? Porque Deus não me daria um dom se eu não entendesse o que estava sendo dito. Eu tenho que ter a consciência, como aconteceu em Atos, e nós já leremos isso. Eu recebo o dom para pregar o evangelho, as grandezas de Deus, para os estrangeiros. Não tem um sentido de eu receber um dom e eu não saber o que eu estou dizendo. Neste caso, no versículo 13 e 14, é porque eles ouviam e imitavam e achavam que com isso estavam impressionando. Isso é pura vaidade, pura falta de amor. Eles nem sabiam o que estava dizendo para terem o conhecimento, sua mente ficava infrutífera, né? E nem conseguiam edificar os ouvintes, pelo contrário, escandalizavam, e você já vai ver isso. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Doutra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, no caso uma pessoa que não entende o que você está dizendo, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Ou seja, como uma pessoa pode concordar comigo numa oração estrangeira, sendo que ela não está entendendo absolutamente nada do que eu estou dizendo? Tem sentido? Não. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, consciente do que eu estou dizendo, né, na minha própria inteligência, transmitindo ali a palavra de forma clara e objetiva, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, em língua estrangeira. Ok? Aqui deixa bem claro que Paulo se refere a outro idioma, e não a uma língua estranha ou uma língua de anjo. Porque como eu expliquei para você, em 1 Coríntios 13, o anjo ali se refere a um emissário, um pregador judeu, onde os gregos, ao ouvi-lo falando em hebraico e aramaico, achavam que aprendendo o idioma seriam mais espirituais. E aqui, em 1 Coríntios 14, versículo 13 e 14, diz respeito aos que ouviam os apóstolos ou os pregadores judeus orando em hebraico e aramaico, decoravam as frases ou palavras e ficavam repetindo sem ter a consciência ou o entendimento, a revelação do idioma que eles estavam ali pronunciando. É engraçado que isso acontece hoje
até com os crentes que oram essas línguas estranhas. Eu também já orei até que eu tive consciência e percebi que isso era maligno. Mas não orei porque veio uma força sobre mim e me levou a fazer isso. Não. Uma vez eu estava no monte com a igreja e eu admirava muito o líder e eu pedindo sempre para orar essas línguas e eu nunca conseguia recebê-las. Eu, ouvindo-os orar, decorei, como eles diziam, e comecei a repetir. Com isso acharam que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, fizeram aquela roda, aquela alegria toda, e na verdade eu comecei a achar que até era verdade. Eu mesmo me enganei, até que eu ganhei conhecimento da verdade, fui esclarecido a respeito de que línguas Cristo estava falando, novas línguas ali, kainós do grego, né, como nós lemos em Marcos 16, 17, diz respeito a falar um outro idioma já existente, e não novas, que seria neós, de uma língua sobrenatural ou extraterrestre, né, fora da terra, de um anjo, por exemplo. Né? Então, 1 Coríntios 13, 1, você tem a informação que o anjo ali é o mesmo anjo de Apocalipse 2 e das demais cartas às igrejas, que é o sacerdote ali em Malaquias 2:7, o sacerdote do Senhor. Ok? Então não tem nada a ver com um anjo vindo do céu. Ali é anjo aqui da terra, mensageiro do Evangelho. Vamos lá. Versículo de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Paulo faz essa citação, que ela se refere justamente ao povo judeu. Aqui ele faz aos gregos, para que eles compreendam que a língua não tem serventia nenhuma a não ser para pregar a estrangeiros. Por exemplo, o cara me conhece, é meu amigo, só que ele é árabe, ok? Ele fala bem meu idioma, ele me conhece e sabe que eu não falo absolutamente nada no dele. De repente o dom vem sobre mim e eu começo a pregar as maravilhas e grandezas de Deus no idioma materno dele, sem sequer ter erros gramaticais, sem sequer ter problemas com sotaque. Então ele, sendo incrédulo, se converte. Entenderam a utilização? O sentido é justamente nesse. E neste foi aplicado. E nós já leremos isso em Atos dos Apóstolos, tá? Eu estou dando aqui uma prévia para trazer para você a interpretação correta de 1 Coríntios, capítulo de número 14. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Olha que interessante. Mas para os infiéis, os descrentes. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a mensagem pregada de forma clara, ela é um sinal para a edificação dos fiéis. Os infiéis, que são incrédulos, eles não estão nem aí. Mas, tá? Se eu pregar no idioma dele, ele vai botar fé no que eu estou dizendo e se converter. Ou até, sendo um crente picareta, se arrepender, né? Dependendo do caso. Mas a infidelidade aqui diz respeito à incredulidade e não ao cara ser fiel ou não, porque Paulo pregava para a igreja, tá? E aqui ele falava de pessoas que fossem visitar, você já vai entender. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estrangeiras e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E isso aqui é o cara falando realmente num outro idioma. Chegando alguém que é da mesma nação, não é alguém que domina a língua que eles estão falando, ou um infiel, um descrente, eles não dirão, porém, que vocês são loucos, ou seja, não vão zombar. Eles vão zombar. Esses caras são loucos, como aconteceu em Atos, e nós já leremos justamente nessa questão. Por exemplo, eu sou brasileiro,
entra um cara brasileiro aqui e ele me escuta falando num outro idioma. Ele não sabe que eu estou falando num outro idioma. Ele vai achar que eu estou balbuciando palavras ininteligíveis, que eu sou um maluco. E o infiel, tanto o infiel quanto ele, não vai se converter. Então o indouto, aquele que, sendo crente, não entende o idioma que eu estou dizendo, quanto o infiel, o incrédulo, que entrou ali buscando de repente um convencimento para a conversão, dirão que eu estou louco. Um pode blasfemar e o outro zombar, porque ele não tem consciência do que é certo e errado ainda. Certo? Então é necessário ter ordem no culto. Se você recebeu o dom para falar inglês, chinês, espanhol, grego, aramaico, hebraico, árabe, seja lá qual for o idioma, se você não traduzir para que os demais sejam edificados, ou se não houver ali pessoas de outras nações para que as tais possam ouvir e se converter, por favor, ore no seu próprio idioma, faça uma oração que possa edificar o seu irmão do lado, profetize no idioma dele, cante no idioma dele, porque ele será edificado. Beleza? A língua só tem utilidade se for para convencer um estrangeiro que estiver adentrando a nave da igreja, ou o local onde a comunhão esteja acontecendo, o culto esteja acontecendo. Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel, isso da mesma nação, entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O cara ganha entendimento, o cara ouve a palavra, o cara é repreendido. Você entendeu? O cara é edificado, exortado, é convencido e convertido. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha a diferença quando você prega uma língua que a pessoa compreenda. Então eu li isso aqui em 1 Coríntios porque é um texto que é muito utilizado para dar ênfase a uma língua que não seja estrangeira, e sim sobrenatural, como de anjos. Então essa questão da língua dos anjos eu expliquei para você. As informações estão nas 7 cartas à igreja, aos 7 anjos das 7 igrejas, né, em Apocalipse, a partir do capítulo 2, você vai ver ali que o anjo é o líder da igreja. 1 Coríntios 13:1, quando o anjo, na verdade, diz respeito aos mensageiros judeus. Então os gregos queriam falar, achavam que falando o idioma aramaico e hebraico dos judeus, eles seriam mais espirituais que os demais. E ali em Malaquias 2:7 deixa bem claro que os anjos, na verdade, são os sacerdotes de Deus. Beleza? Então é uma informação muito boa para você. Neste caso de 1 Coríntios 14, 13 e 14, diz respeito aos que ouviam os apóstolos orando em hebraico a Deus. Eles, sabendo disso, o que eles faziam? Decoravam aquelas palavras e ficavam repetindo sem ter entendimento do que estavam falando. Então Paulo pede, se você não conhece essa língua que você está dizendo, ore para que você interprete, você traduza, você tenha entendimento, para que a sua mente não fique infrutífera. Pelo contrário, para que a sua mente seja edificada. Porque o dom de língua, quando ele vem sobre o indivíduo, como dom, o cara está plenamente consciente daquilo que ele está dizendo. Ele está falando, pregando as coisas de Deus em outro idioma, mas ele está consciente, é um dom do Espírito Santo. A mente dele está sendo edificada e ele está dizendo aquilo com precisão, com perícia, com o endereço certo, no intuito de converter, de convencer, de ganhar almas. E eu vou provar isso para você em Atos, capítulo de número 2, que se cumpre o que Cristo profetiza ali, né?
em Marcos 16, 17. Então, Atos, capítulo de número 2. Prestem bastante atenção. Versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou a festa das colheitas, ou das semanas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles tiveram uma visão e essas línguas pousaram sobre cada um deles. Dali eles começaram a falar num outro idioma. Olha só. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eu vou provar agora que não era o Xarabacaia, Uricalamanaya, Uricantalabalaya, não era nada disso. E em Jerusalém estavam hospedados, habitando ainda que temporariamente, judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, que por conta da festa vieram dos seus países até Jerusalém. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vieram judeus da Grécia, Capadócia, Panfilha, Frígia, Egito, Cirene, para Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, da festa da colheita, a festa das semanas, ok? E chegando lá, eles ouviram esses discípulos, sobre os quais descera o dom para que falassem em línguas, pregando as grandezas de Deus, anunciando as grandezas de Deus no seu próprio idioma materno, o que os impressionou. Olha só. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, pela vestimenta se sabia que era um povo que vivia na região da Galileia, composta, por exilados, composta por pessoas pobres, por pessoas indoutas, por pessoas que não tinham nenhum tipo de experiência de contato com estrangeiros, para que pudessem ter inteligência ou estudo para falar em um outro idioma que não fosse o deles, que não fosse o local. Inclusive nessa região falava-se muito o aramaico. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que fomos nascidos? Versículo 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Os que zombavam, dizendo estão cheios de mosto ou bêbados, são os patrícios. Aqueles judeus que conviviam com eles
ao os ouvirem falar em outro idioma, achavam que estavam bêbados, balbuciando palavras ininteligíveis. Quando, na verdade, os judeus estrangeiros entendiam ou procuravam entender como que aqueles homens indoutos, como aqueles homens analfabetos, aqueles homens que não tinham contato com outro idioma, estavam pregando as maravilhas, as grandezas de Deus na sua própria língua materna em que eram nascidos. Então, o dom de línguas vem para que nós falemos outro idioma, ok? E não numa língua ininteligível, e não numa língua sobrenatural, ou numa chamada língua de anjos, até porque nenhum anjo que veio à Terra falou outro idioma que não fosse o humano. Logo, essas teorias de língua dos anjos, línguas estranhas no sentido sobrenatural, né? De que Deus te capacita a falar uma língua que só ele entende, tal, é só ele entende quando o cara fala em estrangeiro, porque o local não vai entender mesmo, ele não fala outro idioma. Mas se entrar um estrangeiro, Deus vem sobre mim com seu espírito e eu começo a pregar na língua do estrangeiro e o convenço. Principalmente se ele for um infiel, um incrédulo. Entenderam? Amados, compartilhem esse vídeo que eu sei que ele vai esclarecer muita gente. Deus abençoe você, fique na paz.